Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade aqui ao nosso material de progressão aritmética. Vamos agora para a questão de número 8. Vamos aqui para a lousa. Escreva a progressão aritmética em que a 5 é igual a 16 e a 15 menos a 7 é igual a menos 4. Rivelino, como é que eu resolvo essa questão? Então, vamos lá. Primeiro, vamos trabalhar aqui com essa equação, né? Ó, a 15 menos a 7 é igual a menos 4. Ora, o meu problema nessa equação é que eu tenho, né, o A15 e o A7 sem poder relacionar com a 5. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou transformar todos esses elementos aqui, o A15 e o A7, de tal maneira que eu só use o A1 e a razão. Porque o A15 eu posso escrever em função de A1 e da razão e o A7 também. E o A5 também eu posso escrever em função de A1 e da razão. Ou seja, se eu deixar todo mundo em função de A1 e da razão, eu posso utilizar o sistema, tá? Então, bora lá. A15. O A15 eu vou escrever assim, ó. A1 mais 14 R's menos o A7. Quem é o A7? O A7 eu vou escrever A1 mais 6 R's. Então, A7, A1 mais 6 R's. Como são dois termos, vou colocar o sinal de menos antes, tá? Igual a menos 4. Então, a gente vai ter A1 mais 14 R's menos A1 menos 6 R's igual a menos 4. Olha aí que beleza. Já dá para cancelar o A1 com o A1. Ficou melhor do que eu pensava, né? Ó. Então, A1 com menos A1 você corta. Então, vai ficar 14 R's menos 6 R's igual a menos 4. 14R menos 6R dá 8R's. 8R's igual a menos 4. Daqui eu concluo que R é igual a menos 4 sobre 8. Logo, o R vai ser igual. Menos 4 dividido por 8, se eu dividir por 4, ó, vai dar menos 1/2. Então, a razão vai ser menos 1/2. Aí ele pede para eu escrever a PA. Ora, eu já tenho a razão. Se eu já tenho a razão, falta só quem? Falta só o A1, né? Ó. Então, vamos descobrir aqui o A1. O A5, ele diz que vale 16. Então, se o A5 vale 16, quem é o A5? O A5 é o A1 mais 4R's. É igual a 16. Logo, eu tenho que A1 mais 4 vezes a razão. Mas quem é a razão? Menos 1/2. É igual a 16. Logo, A1 mais com menos dá menos, né? Ó. 4 vezes 1, 4, dividido por 2, dá 2. 4 vezes 1/2 dá 2, igual a 16. Daqui eu concluo que o A1, passo menos 2 para o outro lado, 16 mais 2, 18. Então, pronto, já descobri o A1, já descobri a razão. Aí o que ele pede? Escreva a PA em que o A5 vale 16 e que A15 menos A7 vale menos 4. Então, vamos escrever essa PA, tá certo? Deixa eu apagar aqui para ganhar espaço. Deixa eu apagar aqui só para ganhar o espaço. Vamos dividir aqui a lousa, né? Ó. Vou dividir aqui a lousa para poder escrever a PA. Então, bora lá. Quem é a minha PA? O A1 vale quanto? Ora, o A1 vale 18. Quem é o A2? O A2 é você pegar o 18 e acrescentar a razão. Então, 18 mais menos 1/2. Você já poderia fazer direto, tá certo? Mais com menos dá menos. Então, fica 18 menos 1/2.
Quanto é 18 menos 1 meio? 2 vezes 18, 36. 36 menos 1, 35. 35 meios. Então tá aqui, ó. 35 meios. Rivelino, quem é o próximo termo? O próximo termo é você pegar 35 meios menos, né, ó, você vai acrescentar 1 meio. 35 meios, deixa eu subir mais aqui, tá? 35 meios e eu vou acrescentar menos 1 meio. Mais menos 1 meio vai ficar menos 1 meio. Então, 35 meios menos 1 meio vai dar 34 meios. Mais 34 meios vai dar quanto? 17. Então, 18, 35 meios. O próximo, 17, tá certo? Beleza, Rivelino. E agora? Quem é o próximo? O próximo é você pegar o 17 menos 1 meio. Você vai acrescentar menos 1 meio. 17 menos 1 meio, 2 vezes 17, 34. Menos 1, 33. Então, vai ficar 33 meios. Quem é o próximo, Rivelino? O próximo é você pegar 33 meios e acrescentar menos 1 meio. 33 meios menos 1 meio dá 32 meios, que é igual a 16. Então, o próximo termo vai ser 16. Eu fiz só até o item 5, por quê, Rivelino? Porque eu queria confirmar se estava certo. Ele diz no problema que o A índice 5 é 16. Então, ó, comecei com 18, que é o A índice 1 que foi encontrado. Acrescentei a razão menos 1 meio, ó. 18, menos 1 meio, 35 meios, menos 1 meio, 17, menos 1 meio, 32 meios, menos 1 meio, 16. Como ele disse que o A5 é 16, então está correto aí os meus cálculos, tá? Então a gente montou uma equação, achou a razão, substituiu a razão na expressão do A5 e achou o A1. De posse do A1 e da razão, você pode gerar com tranquilidade a progressão aritmética, tá certo? Beleza pura, vamos para frente. E agora? Bem, agora a gente vai para a soma dos termos de uma progressão aritmética. Soma dos termos de uma progressão aritmética. Rivelino, o que é que significa a soma dos termos de uma progressão aritmética? Então, vamos lá. Imagine que você tem uma progressão aritmética, a seguinte progressão aritmética. 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11, mais 2, 13. Pronto, você tem a seguinte progressão aritmética. Rivelino, beleza, tem essa progressão aritmética aí. O que é calcular a soma dos termos de uma progressão aritmética? Ora, calcular a soma dos termos. Quantos termos tem essa progressão? 3, 4, 5, 6, 7. A soma dos 8 termos dessa progressão aritmética é você pegar o 1, somar com o 3, somar com o 5, somar com o 7, somar com o 9, somar com o 11, somar com 13. Então, quando ele fala em soma dos termos de uma progressão aritmética, ele está querendo dizer que você vai somar todos os termos da progressão. Não interessa quantos termos ele tenha, né? Desde que seja finita, né? Ó, tem como você calcular a soma dos termos dessa progressão aritmética. Vixe, velho, mas pelo jeito vai dar trabalho, ó. Porque você somar esses termos tudinho, uma progressão aritmética dessa com 7 termos, eu já estou achando trabalhosa. Vamos ver quanto é que dá. Ora, imagine você, eu somar 1 mais 3, 4, 4 e 5, 9, 9 e 7, 16,
16 com 9, 25. 25 com 11, 36. 36 com 13, 49. Então, a soma desses 8 termos seria 49. Ora, uma progressão aritmética pequena dessa, eu já achei trabalhoso, Rivelino, encontrar a soma dos termos. Imagine uma progressão aritmética aí de 10 não, mas 100, 200 termos. Então vai ficar muito complicado. Mas espera aí, você achou complicado calcular a soma dos termos de uma progressão aritmética porque você fez desse jeito, né? Ó. Então o que é que a gente vai fazer? Quando a gente estuda a soma dos termos de uma progressão aritmética, pressupõe que a gente vai tentar demonstrar aqui uma expressão que facilite a minha vida na hora de você calcular essa soma. Tá certo? Então, a gente não vai fazer termo por termo. A gente vai arrumar uma maneira de facilitar a nossa vida na hora de calcular a soma dos termos dessa progressão. E que maneira vai ser essa, Rivelino? Ora, a maneira vai ser a seguinte. Dada a PA, A1, A2, A3, A4, AN, a soma dos N primeiros termos da mesma é dada por... Olha aqui a nossa expressãozinha, tá certo? Olha aqui a nossa expressão. Sn é igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Tá certo? Tá aqui a minha expressão. Sn é igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Rivelino, o que é que diz a fórmula da soma dos termos? A fórmula da soma dos termos diz o seguinte: para você calcular a soma dos N termos, N primeiros termos de uma progressão, você precisa somar o A índice 1, que é o primeiro termo, com o A índice N, que é o último termo, então o primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Opa, Rivelino, explica novamente. Quer dizer que eu vou somar o primeiro com o último, multiplicar pela quantidade de termos e dividir por 2? Exatamente. A1, primeiro termo. N, a posição de AN na PA. Né? Ó, o N é a posição de AN na PA. Se você quer somar os 10 primeiros termos, então o N é 10. Então, você está somando uma PA com 10 termos. Tá? Ó. Então, N representa a quantidade de termos. Esse N, nessa fórmula, ela está representando a quantidade de termos a ser somados. E o AN? AN é o valor do enésimo termo da PA. Vamos ver como é que ficaria no problema anterior ao nosso, né? Anterior a esse aí, a essa fórmula. Então, o nosso problema inicial era, dado uma PA, cujos termos são 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Você tem uma PA aí de 7 termos. Como é que seria a soma desses 7 termos usando aquela expressão? Então, vamos lembrar aqui qual é a expressão. A expressão é assim, né? Ó. Sn é igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, essa é a expressão que me dá a soma dos termos de uma progressão aritmética. Então, se essa expressão está correta, então, quando eu utilizar essa expressão aqui, eu vou encontrar 49. Né? Então, vamos lá. São quantos termos? São 7. Então, S7 é igual a 1. Quem é A1, Rivelino? A1 é o primeiro termo da progressão. Então, o primeiro termo é 1. Então, vai ficar 1 mais AN. AN é o enésimo termo. Então, se você quer calcular a soma dos 7 primeiros termos, então o AN é o A7. Então, o A7 aí, no caso, é 13. A1 mais AN, A1 mais A7, né? A1 mais 13, vezes N. O que é N, Rivelino? N representa a quantidade de termos dessa progressão aritmética. Quantos termos são? 7. Isso tudo dividido por 2.
Então, como é que fica? 1 mais 13 é 14. 14 vezes 7 dividido por 2. Então, 14 dividido por 2. Ó, se você simplificar esse 14 com esse 2, você vai encontrar 7. Então, vai ficar 7 vezes 7. Daqui eu tiro que esse 7. A soma dos 7 primeiros termos vai ser 7 vezes 7, 49. Tá certo? Então, exatamente... Epa, desculpe aqui, moçada. Eu enganei aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu escrevi aqui S8, né? Ó, na realidade, eu queria escrever era S7. Só corrigir aqui. Então, S7, S7. Então, a soma dos 7 primeiros termos que eu encontrei utilizando a fórmula foi 49. E a soma dos 7 termos, utilizando aí a maneira brutal, né, também foi 49. Ou seja, essa minha expressão aqui está correta, né? Ó, a soma de n termos de uma progressão aritmética é dada pela expressão A1 mais AN vezes n sobre 2. Tá certo? Então, moçada, com isso a gente já viu como calcular a soma dos termos de uma progressão aritmética. Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade e resolver exercícios sobre essa forma, tá certo? Forte abraço, valeu!